O seu cérebro não consegue conhecer todas as pessoas do mundo, então ele cria padrões. Sim. E esses padrões são muito bons, porque eles salvam a sua vida em muitas vezes. Isso é um recorte que salva a sua vida. Sim. Mas você precisa... O problema começa a acontecer quando você entende que isso não é um recorte. Isso é o todo. Esse é o grande problema. Agora, como entender que, calma, isso é só um recorte da realidade? Isso não é toda a realidade. Uhum. Quando você consegue entender isso, essa é a explicação fisiológica de maturidade. Tudo que você sabe não é tudo, é um pedaço. É um pedacinho. Uhum. É um recorte da realidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais um episódio aqui de um convidado e de um apresentador. E você é o nosso terceiro convidado dessa nossa roda de conversas, que também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então já não esquece, vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Beleza? Ó, estamos aqui com um convidado super especial. Ó, se prepara que esse podcast vai ser muito bom, que a gente tá lidando com uma área que eu gosto demais, que eu sou apaixonado, que é a neurociência. Ele é maestro, maratonista, ele correu 42 quilômetros e antes de correr 42 quilômetros, ele correu mais ou menos 22 meia maratonas. Professor de 7 idiomas, empresário no ramo da educação, alunos ativos em sua escola, carinhosamente chamado pelos seus alunos da Minorulândia. Então, se tem alguém da Minorulândia aí assistindo esse podcast, já comenta aqui embaixo. Seja muito bem-vindo. É criador do método Braidlin Learning e professor de neurociência e comportamento no seu clube Ágora. Esse podcast vai ser super poderoso porque a gente tava conversando aqui antes das gravações começarem e ele falou pra mim um negócio que pegou muito na minha cabeça, que é: você pode aprender aquilo que você quiser, você pode descobrir aquilo que você quiser, porque tem uma técnica que faz você ser aquilo que você quiser ser. E essa técnica é a mesma coisa, é a mesma técnica pra qualquer coisa que você quer ser. Então, nesse episódio de hoje, você vai descobrir a como liberar o potencial 100% do seu cérebro pra você descobrir e ser aquilo que você quiser ser. Estamos falando dele, Minoru Rafael. Como é que você tá, Minoru? Você tá bem? Valeu, brigadão, obrigado pelo convite. Acho que desde quando a gente conversou aquele dia na gravação do podcast que a gente tava, do Marcos, deu super certo a gente conversando, achei que foi bem legal. E cara, antes de tudo, parabéns pela sua caminhada, parabéns por ser tão jovem e tá construindo tanta coisa. Muito obrigado. Não sei se todo mundo que tá aí sabe o tanto de projeto que esse cara tem e tão jovem, parabéns de verdade, cara. Valeu. Pra mim é muito legal estar aqui. Pô, é uma honra te receber aqui, Minoru. Realmente vai ser um papo muito da hora. Eu gosto muito da área que você trabalha. Admiro muito o seu trabalho também. Eu também admiro muito os seus projetos, que você faz bastante coisa, você sempre tá em movimento, você tem a sua escola, você tem seus alunos, isso é fantástico. Mas, antes da gente ir pra parte que eu tô me coçando para começar, vamos fazer a galera entender um pouquinho de quem você é, quem é o Minoru, de onde você saiu e como que despertou essa vontade sua de estudar tanto a neurociência quanto as múltiplas línguas que existem no mundo. Bom, prazer, meu nome é Minoru Rafael, eu trabalho com neurociência e a minha missão na Terra é fazer as pessoas experimentarem a verdadeira liberdade. Eu estava conversando com o Pietro que a verdadeira liberdade só vem quando você aprende a se tornar quem você quiser. Então, se você quiser ser um maratonista, existe um jeito. Se você quer ser um poliglota, existe um jeito. Se você quer tocar todos os instrumentos, existe um jeito. Eu quero aprender isso aí. Tudo que você quer se tornar, você pode, se souber esse jeito. E esse jeito é a neurociência. Acho que para começar a conversa, um jeito legal da gente explicar em 30 segundos o que é a neurociência. Vamos lá. É assim, ó. Desde que o mundo é mundo, a gente estava falando agora, desde dos Talmides, lá atrás, lá dos mais judeus, de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, os judeus, todo mundo sempre ensinou alguém. Sempre existiu a escola que a gente vê hoje, que tá todo mundo bastante de saco cheio. É quase a mesma escola de 2.000 anos atrás. Praticamente a mesma escola. Você pode passar pela antiga Macedônia, antigo Egito, sumérios, judeus, todo mundo ensinava mais ou menos do mesmo jeito. E o jeito que eles ensinavam era baseado em coisas que eles acreditavam, em preceitos políticos, culturais, religiosos. Mas ninguém sabia direito como é que fazia. Foi só na década de 90, pouco tempo atrás,
que inventaram umas máquinas de neuroimagem, cefalograma, EEG, que permitiram, pela primeira vez, a gente ver dentro do cérebro o que está acontecendo quando você aprende. Então, quando você toca um piano, o que está acontecendo no cérebro? Quando você joga bola, quando você está dando risada, quando você está comendo, quando você está dormindo. E isso é singular de cada um? Não, isso é igual para todo mundo. Isso formou um manual do cérebro. Pela primeira vez, cientificamente, você consegue falar, o cérebro aprende assim. Mais do que a opinião de qualquer pessoa. É assim que funciona. Agora não tem mais opinião. Agora é o que é. Esse compilado de conhecimentos sobre o cérebro que vieram a partir principalmente da década de 90 são as neurociências. Legal. Entendeu? Então, se você entende as neurociências, se você entende como o cérebro funciona, você pode gerir pessoas, você pode gerir empresas, você pode gerir processos, você pode gerir trilhas de aprendizagem, você pode aprender, você pode ensinar, você pode lidar com seus sentimentos de um jeito melhor, você pode... Tudo. Porque, no fundo, tudo é reflexo do que acontece aqui dentro. Então, as neurociências, elas podem ser aplicadas, em tudo. Em qualquer área. Qualquer área. Então, quando você entende essa área específica, você entende mais sobre você a ponto de tornar quem você quiser. Loucura isso aí. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu não tinha ideia de que o cérebro tinha uma padronização, digamos assim. Que... se você estudar desse jeito, dessa forma, com esse método, você vai atingir o resultado X que você quer. Eu não sabia disso, porque pra mim o cérebro é muito complexo. E realmente é. Mas saber disso, e é que a gente vai conversar bastante sobre isso no podcast, vai ser um divisor de águas pra muita gente, inclusive pra mim. Porque o cérebro, ele trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ele trabalha com quem você é, o seu comportamento, com a forma que você age, a forma que você responde. E além das suas aptidões, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e como você aprende, como você age. E eu quero saber, Minoru, como que você começou a estudar sobre neurociência e por que essa área foi tão importante pra você na sua vida? Cara, eu comecei na área da música, por formação eu sou maestro. E aí eu comecei a ensinar pessoas na minha casa, porque meu avô falou que se eu ensinasse as pessoas era um jeito melhor de eu aprender. Porque quando eu ensinava era um melhor jeito de aprender. E aí as pessoas começaram a vir, chegou uma hora que eu tinha umas 200 pessoas em casa. Nossa. E aí os pais desses alunos começaram a falar assim, você tá indo mal em matemática, em história, eu vou te tirar lá do Minoru. Aí, para não perder alunos, eu falei assim, meu Deus, traz esses livros aí de história aí que eu te ajudo a estudar para a prova. E foi assim que eu comecei a explicar um monte de coisa que eu nunca nem tinha estudado na escola. Como assim? Porque nunca fui um bom aluno na escola. É engraçado que hoje eu treino professores dos maiores sistemas de ensino desse país, mas nunca fui muito bom na escola. Aí, foi aí que eu comecei a estudar, de fato. E aí eu comecei a ver que existia um jeito que as pessoas aprendiam mais. E eu comecei a dar as aulas que eu queria ter tido na escola. Aí as escolas começaram a me chamar para dar aula nas escolas. Você tava com quantos anos já nessa época? Eu tinha uns 20 e poucos. Nossa. Mas eu comecei a dar aula com 16. E aí foi interessante porque teve um dia que entrou na escola... É que aí já era uma escola porque eu fui meio que expulso do condomínio porque eu usava a portaria mais de 2.000 vezes por mês. Meu Deus do céu. E aí eu tive que... Agora a gente tem um prédio. Tem um organizadinho, mais bonitinho. E aí entrou uma mulher querendo apresentar o filho para a escola. E aí ela, me ouvindo explicar sobre o método, ela falou assim, você já estudou sobre neurociência? Eu falei assim, nem sei o que é isso. Ela falou assim, olha, eu sou supervisora de ensino do estado de São Paulo. E eu queria te ajudar a organizar o seu método. Cara, a partir daí começou o meu aprofundamento em neurociência. O meu jeito, que era só meu jeito de ensinar, virou um método patenteado, organizado, e que depois eu tive uma oportunidade de validar junto com o governo do estado de São Paulo, na Secretaria da Educação. Caraca! E o Hospital Albert Einstein foi onde eu embasei cientificamente no Instituto de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein e saí de lá com eles fazendo pilotos no meu método. Uau! Então, aí, de repente, eu entendi o que era neurociência e entendi que eu já fazia isso. Só que você só não sabia o nome. Não sabia o nome.
Aí eu comecei a ajudar professores das maiores redes de ensino do país a como lidar com autistas, por exemplo. Como lidar com essa febre de TDAH. Como lidar... Como? Explica isso. Como que nosso cérebro funciona nessa forma? TDAH, essas questões que a gente tem. Eu vou resumir, mas se quiser eu explico mais. Mas resumindo é assim, ó. Você só presta atenção quando o seu cérebro entende que aquilo vai te dar algum ganho. Se o cérebro identificou que aquilo vai te dar algum ganho, ele te dá um biscoitinho. Tá. Eu tenho uma cachorra chamada Mora, e se ela faz xixi no tapetinho, eu dou um biscoitinho e ela volta a fazer aquilo. É compensador. Você é a mesma coisa. Se eu vou te ensinar um negócio agora e você acha que tem algum ganho nisso, teu cérebro também joga um biscoitinho, chama dopamina. Ele joga num lugar que chama córtex pré-frontal. E aí você fica prestando atenção naquilo. Entendeu? Quando você começa a prestar atenção naquilo, você fica focado. A gente tem 3 tipos de atenção, mas todas elas são movidas a esse biscoitinho. Todas elas são movidas a dopamina. Algumas pessoas podem ter dificuldade nessa entrega do biscoitinho. Ou o biscoitinho vem só metade, ou o biscoitinho tá inteiro, mas não chega até onde queria. Porque se a Mora tá aqui e eu jogo o biscoitinho lá longe, não dá certo. Se o biscoitinho é muito pequeno, não dá certo. Tem gente que produz pouca dopamina e tem gente que produz dopamina, mas não consegue entregar. Isso é o TDAH. Entendeu? Agora... É a falta de entrega ou recepção de dopamina... Ou produção. De dopamina no lugar que é onde movimenta a atenção. Agora, o que é importante? Quantos % do mundo você acha que tem TDAH? Chuta uma porcentagem. Vai. 15%? 3%. 3% do mundo tem TDAH? Agora, quantos laudos você acha que tem? 12%. Isso quer dizer que 4 vezes mais pessoas têm o laudo do que de fato tem a recorrência do TDAH. Funciona? Nossa, agora a gente vai comprar uma briga muito grande se eu começar a falar disso com as escolas, entendeu? Mas porque não faz sentido. Não faz sentido ter mais gente que tem laudo e não tem do que gente que realmente tem. É porque existe a indústria do laudo do TDAH. Pega essa. A indústria do laudo do TDAH é assim. O Pietro vai para a escola e ele não vai bem em física, por exemplo. Aí o Pietro tem notas ruins realmente, em física. Não tem afinidade com física, não rola. Aí o professor fala assim, o Pietro, ele não estuda direito. Aí a mãe do Pietro fala assim, não, mas é o professor que não ensina direito. Aí a escola fala, pô, professor, você não está ensinando direito, a mãe do Pietro, o pai do Pietro está me cobrando. Aí fica essa confusão tentando culpar todo mundo. Uma vez, há mais ou menos uns 5 anos atrás, descobriram um jeito de resolver esse problema. Encontraram um médico e fala assim, viu, você tem TDAH, você não consegue prestar atenção. Acabou, culparam o Pietro e livraram a barra de todo mundo, porque agora o Pietro tem um carimbo na testa e esse carimbo na testa livra os pais por não educarem a ser estudioso, as escolas por não reformularem o sistema de ensino, as práticas e os conteúdos, e o professor por não atualizar o seu método. Tá todo mundo livre disso e a culpa é do Pietro, que não consegue se... Que nasceu assim. Que nasceu assim. Mas, na verdade, o Pietro não consegue aprender Bhaskara porque o Pietro não consegue... Não vê necessidade que aquilo é importante. Ele não consegue entender aonde que ele vai usar aquilo. E o teu cérebro é campeão em economizar energia. Então, ele vai falar assim, eu não vou aprender isso porque não precisa. E aí, quando você dorme, chega no sono profundo, na peneira do sistema límbico que a gente conversou, ele apaga. O que é isso que a galera não sabe? A gente conversou, mas não conversou com as câmeras ligadas. O que é isso aí? Eu achei isso muito louco quando eu descobri. De dia, você só é capaz de entender. À noite é que você aprende, dormindo. Quando você chega no sono profundo, né, sono N3... tem um lugar lá no seu cérebro que chama sistema límbico e ele faz uma peneira. Ele fala assim, ó, de tudo que o Pietro entendeu, o que ele vai usar de fato? Beleza, tudo que ele entende que vai te trazer recompensa, ele guarda. E tudo que ele entende que é furada, que você não vai saber onde usar, porque guardar informações gasta energia,
ele deleta. É por isso que as pessoas ficam anos fazendo cursinho de inglês e não falam inglês. Por quê? Porque no fundo elas não precisam. Aí a pessoa fala assim, mas eu assisto séries em inglês eu entendo, mas na hora de falar eu travo. Porque você desenvolveu a habilidade que você precisava, que era entender. Agora, você precisa falar com alguém em inglês no teu dia a dia? Não. Então você não desenvolve essa habilidade. Você só desenvolve o que você precisa. Isso é feito pela peneira do sistema límbico, que acontece quando você está dormindo. Aí a gente vê duas coisas. Essa é a importância do sono. Uma das partes do que o sono é extremamente importante. Total. Para armazenar informação. Mas a minha segunda coisa é uma pergunta. Como eu convenço o meu cérebro de que aquela informação é importante para mim, para que eu possa aprender? E não só entender. Pergunta genial. Essa é a pergunta. Puta, eu fico feliz quando faço essa pergunta. Porque... Tá, como é que eu faço então para fazer coisas que eu preciso, que eu quero fazer? Porque querer e precisar são coisas totalmente diferentes. Que acontecem em locais diferentes do cérebro, envolvendo substâncias diferentes, é tudo diferente. Meu Deus do céu. Então se você só aprende o que você precisa é saber que você precisa. E a gente preciso convencer meu cérebro que aquilo é necessário, que aquilo é importante, eu preciso. Você só faz isso com listas de argumentos. Pro seu cérebro? Pro seu cérebro. Então, por exemplo, tem uma área da emoção, que é o sistema límbico, e tem a área da razão, que é o córtex pré-frontal. Essas duas estão brigando para ver quem ganha a tomada de decisão. Tipo, você vai pra academia. Entendi, tá. Eu vou pra academia. A área da emoção tá assim, fica na cama, meu. Você já tem amigos, você tem um podcast legal, você tem um monte de coisa, você não precisa disso, fica na cama. Economiza energia. E a área da razão fala, mas cuida da saúde, você precisa disso, até para aproveitar tudo que você está construindo, piriri paroró. Cada uma tem uma lista de argumentos. Quem construir a melhor lista de argumentos, vence. É por isso que a pessoa que ela não consegue ir para academia, não consegue correr, não consegue fazer dieta, não consegue ser saudável, se um dia ela vai no médico e o médico fala assim, Ferá, você está com diabetes, você está prestes a ficar cego ou perder o pé. Você vai começar a correr ou não? Aí sim. Aí ele ganha um baita argumento aqui. Aí ele faz. O que vence... Se eu não fizer, eu vou morrer. É por isso que se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter bem claro a lista de argumentos para fazê-lo. Entendi. Não é só querer, precisar. Não, você tem que entender. Não, eu preciso. Por quê? Porque isso aqui tá dando errado. Ó, porque isso daqui vai melhorar. Entendeu? Você tem que saber por quê. Entendi. Isso... Nossa. Tá. Isso abre a minha cabeça para muita coisa. Porque isso não resolve só problema de TDAH, por exemplo. Resolve procrastinação também. Total. Resolve muita coisa. Procrastinação é a mentira da nossa geração. Como assim? Você só procrastina o que você não precisa. Cérebro na cabeça do... Não, o cérebro não precisa de nada. Porque, por exemplo, se você agora, a gente tá trocando ideia, se você tiver prestes a fazer xixi na calça de tanta vontade de ir no banheiro, a gente vai parar esse podcast e você vai sair. Como já aconteceu. E tudo bem, mas você não... Se você tá desidratado com dor de cabeça e você tem aqui uma água, você não vai procrastinar beber água. Exato. Entendeu? Se o teu filho, o teu cachorro tá embaixo do bug, você vai levantar esse bug. Você não vai procrastinar levantar o bug. Entendeu? Agora, se você não precisa daquilo... No momento? Naquele momento, o teu cérebro tem um outro lugarzinho chamado ATV, que é a área tegmentar ventral. E ele vai falar assim, viu, não precisa fazer isso agora. É importante? Tá bom, mas não é urgente. Então faz isso depois. Muito aluno de escola tá nesse lugar aí. Eu tô nesse lugar aí também. Já fui muito assim já. A vida inteira. Deixar trabalho da escola lá pro final. Eu sempre, a minha vida inteira. Ó, eu treino professores do Brasil inteiro. Eu formo professores. Eu faço mentoria com donos de faculdade. Olha! E eu sempre estudei no dia anterior da prova. Nossa, mas eu também. Lógico, por quê? Porque no fundo, e agora é legal pra você saber, ó. Só procrastina o cérebro de alguém muito inteligente. Sabe por quê? Porque no fundo, o cérebro do Pietro sabe que, cara, eu sou bom, eu consigo resolver isso. Eu resolvo isso. Não precisa ser agora, então.
Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, se é um negócio muito complicado, Aí você já vai fazer. você vai fazer antes. Aham. Mas só procrastina o cérebro eficiente. Entendi. Como forma de poupar energia também? Total, Pra ele- fazer o que realmente importa. E isso, ele fala assim, não, eu sei que se eu parar pra fazer isso aí, eu faço. Entendi. Entendeu? Bom argumento. Legal pra caramba. É isso. Mano, esse assunto é muito bom. Eu gosto muito de entender como é que o cérebro funciona. Na parte de emoções, agora. Lado racional e emocional. Como que eles trabalham independentemente na nossa formação? Então, assim, não só para tomada de decisões, como você deu agora, para tomar uma decisão de que se aquilo é importante ou não, e o que eu devo fazer no momento. Não só isso. Mas como eles trabalham de forma independente para tudo. Então, desde a hora de aprender a fazer alguma coisa, na hora de se comunicar com alguém, na hora de agir de uma determinada forma, como que eles trabalham assim? Independentemente e em conjunto também. Tem... Cara, essa pergunta é muito boa. Você faz perguntas muito boas, cara. Obrigado. Não, Eu quero descobrir mais mas sobre. assim, a gente sabe que a pessoa é muito inteligente, não pelas respostas que ela dá, mas pelas perguntas que ela faz. Essa sua pergunta que você fez, que parece muito normal, é a grande pergunta da neurociência. E tem um... É porque se eu entendo que são os dois hemisférios mais importantes do cérebro, que Isso. eles colidem, mas podem agir em conjunto também, se eu alinho os dois, eu tenho uma... E aí, o que visão a neurociência conseguiu entender já faz uns 15 anos, através de um livro importantíssimo que chama O Erro de Descartes. Uhum. Descartes foi um cara que falava que a gente tinha o cérebro dividido em emoção e razão. Sim. Mas o livro chama O Erro de Descartes. Porque a neurociência está entendendo que não é separada. É junto. Entendeu? Entendi. E isso é tão interessante que a gente começou a entender que... Sabe quando você tem um... Você fala assim, putz, eu acho que isso não vai dar certo. Ou você tá passando no buffet de um restaurante self-service e fala assim, putz, isso aí não deve estar muito bom não vou Intuição. pegar. Intuição. Sabe o que é intuição? O que é intuição? É a análise Dos dois... racional e emocional muito rápida. Ah, Se você pegar uma intuição, viu? Você não vai pegar por quê? Esse purê de batata. Você, não olhei pra ele, não não tô com sei, cara boa, não tá me... Se você vê isso em câmera lenta, o que aconteceu? O que aconteceu foi a sua emoção, num lugar chamado amígdala, que é o radar de ameaças, falou assim: a cara desse negócio aqui tá parecido bastante com algo que lá na sua memória você já viu algo estragado que te remete a alguma coisa assim. Aí ela pega essa informação loucura, e fala cara. assim: eu vou mandar lá para o córtex pré-frontal para ver se a razão concorda comigo. Aí ele manda lá para a razão as duas fotos, do negócio estragado da tua memória e do negócio que você tá vendo agora. A tua razão no córtex pré-frontal fala assim, viu, eu concordo. É igual. Tá bem parecido mesmo, viu, é melhor não comer. Aí você fala assim... Aí você fala, bom, então descarta isso aí e vamos pro próximo. Mas Isso em acontece milésimos... muito rápido. Mas em milésimos, é você falando assim... Não vou comer esse purê de batata, não. Não tá Aí me você parecendo fala bem. que você acha que é uma intuição e você acha que... Mas isso é razão. também envolve com pessoa também? Tipo, o santo não bateu. Total. É a mesma coisa. Você olha pra uma pessoa e você fala assim... Não fui com a cara dele. É. Mas aí o que acontece? A tua emoção lá na amígdala pega a pessoa e fala assim, putz, ela tem uma pinta aqui que é igualzinho uma pessoa lá da minha escola Que acabou com a minha que vida. acabou com a minha vida, entendeu? E aí, putz, tá muito parecido. Aí joga lá pro córtex pré-frontal e fala assim, viu, você não acha que é parecido? Aí o córtex pré-frontal fala assim, parecido? Não sei, é melhor Se não... afasta, é. Se afasta. Porque a gente não consegue conhecer todas as pessoas do mundo, então a gente cria padrões. Quem escreveu isso foi um cara chamado Hans Rosling, num livro chamado Factfulness, que é a libertadora, o libertador hábito de só ter opiniões baseadas em fatos. E aí ele pega, fala isso, aí você fala assim, mas não vou com a cara dessa pessoa, não. Genial. Aí é a intuição, mas na verdade a razão e a emoção trabalhando juntas, Entendi. como são. Cara, que loucura. Outra coisa agora, nesse mesmo ambiente. Eu tô tirando todas as minhas dúvidas aqui. Como que... Porque assim, tudo bem, isso é meio que acaba criando uma barreira, vamos dizer, vai. Eu não conheço você, mas meu santo não bateu... Eita, meu santo não bateu com você. Só que eu não conheço você. Eu não sei o que você faz, eu não sei quem você é, eu não sei o que você já passou, eu não sei de nada, seu. Mas meu cérebro
já criou uma barreira entre eu e você. Uhum. Como eu falo pro meu cérebro pra quebrar essa barreira e eu der uma chance pra descobrir quem você é, não pela aparência ou por quem você é, pela ameaça que você parece ser, mas pelas atitudes e por quem você é mesmo. Legal, vamos lá. Eu vou dar a resposta do Hans Rosling, que tá metido no Prêmio Nobel e vai responder isso melhor que eu. Então só vou copiar a resposta dele. Beleza. O seu cérebro não consegue conhecer todas as pessoas do mundo, então ele cria padrões. Sim. E esses padrões são muito bons, porque eles salvam a sua vida em muitas vezes. Então você tá andando na rua, tem um cara encapuzado com uma faca, Não, isso você não conhece ele, mas você fala assim, sabe que vai dar merda. todas as vezes que eu vi alguém encapuzado com uma faca, faz sentido que eu achar que ele é hostil. perigoso. Vou atravessar. Isso é um padrão. Uhum. Mas ele pode ser um açougueiro, ele pode ser um cuteleiro, ele pode ser um monte de coisa. Tá, mas aí você faz isso. Isso é um recorte que salva a sua vida. Sim. Mas você precisa... O problema começa a acontecer quando você entende que isso não é um recorte. Isso é o todo. Esse é o grande problema. Agora, como entender que, calma, isso é só um recorte da realidade. Isso não é toda a realidade. Uhum. Quando você consegue entender isso, esse é a explicação fisiológica de maturidade. Maturidade é quando você entende que as coisas não são... Tudo que você sabe não é tudo. É um pedaço. É um pedacinho. Uhum. É um recorte da realidade. E aí você pega e entende isso. Quando você entende isso, você entende que, putz, o cara pode estar encapuzado e ele pode estar... Tem diversas coisas acontecendo. Um exemplo bom para entender isso de recorte e realidade é um exemplo que ele mesmo dá, que assim, pessoas jovens dirigem e são aparentemente mais imprudentes porque na cabeça delas tem menos possibilidades de coisas que podem acontecer. A pessoa que viveu muito sabe que tem muita coisa que pode acontecer. Então aquilo que ela está vivendo é só um recorte. Entendi. Esse repertório é a maturidade. Entendi, que você vai ampliando o seu campo de visão. É isso, o teu repertório. Entendi. Então, como é que eu faço para conseguir entender que um recorte não é o todo, é só um recorte? Vivendo, conversando, perguntando e sempre cogitando estar errada. Uhum. Deixando tua porta aberta. É isso aí. E assim, cogitar estar errado tem até um lugar no cérebro, chama giro cingulado, que é só para cogitar estar errado. Caramba. E você com 16 anos tem um giro cingulado menor do que eu. Só que alguém mais velho que eu tem maior. Entendi. E isso vai sendo desenvolvido, entendeu? 2 últimas perguntas, por enquanto, só sobre essa parte. Primeira delas, você falou que o nosso cérebro ele cria padrões nas pessoas, certo? Uhum. Porque a gente não consegue conhecer todas as pessoas do mundo. Mas eu sei que o cérebro ele cria padrões para várias coisas. Uhum. Para ações, para atitudes, etc. Como eu crio padrões dentro do meu cérebro para me ajudar não só a tomar decisões, mas a deixar, talvez, sei lá, tarefas e afazeres de uma forma mais leve. Legal. Por exemplo, eu tenho minha rotina para fazer. Uhum. Como eu crio um padrão no meu cérebro para deixar a minha atividade de sei lá, lavar a louça, um negócio mais tranquilo. Ou me tornar mais produtivo, criando um padrão no meu cérebro para na hora de, sei lá, editar um vídeo ou escrever alguma coisa, na hora de estudar ou começar um projeto novo, ele acionar partes específicas do meu cérebro para que o trabalho seja diferente, mais produtivo e mesmo assim sendo único. Lista de argumentação. De novo. Você tem que chegar na tua casa e colocar assim: por que o Pietro vai fazer o que tem que ser feito? Vai fazer isso? Tá. Cara, porque eu tenho esses ganhos, esses ganhos, esses ganhos, esses ganhos. A parede do meu quarto é porque agora eu vou casar. E quando você casa, você não tem controle total do seu quarto mais. Mas antes disso, as minhas paredes eram lotadas. Eu passava contact nas minhas paredes. E as 4 paredes, o Tita aqui já viu minha parede naquela época, lembra, Ti? Minha parede do meu quarto não tinha um monte de coisa escrita, porque os meus porquês estavam lá. Caramba. Então, tudo que eu acordava, eu olhava aquilo. Eu acordava, eu olhava aquilo. Uhum. Quando você faz isso por mais ou menos 64 dias... Específico, no tempo. É de 60 a 64 dias.
É pra criar um hábito mais forte, né? Aí vira um super hábito. É. Que a hábito é 21. Super hábito é de 164, né? Até 1997, os estudos falavam que era 21 dias. Hoje já se sabe que é de 60 a 64. Porque você chega a não tomar mais decisão. Olha que interessante. Sempre que a tua razão... Lembra que a sua razão e a sua emoção e a sua razão estão querendo coisas diferentes. Sim. Sempre que uma delas ganha, o canalzinho que passa a dopamina dá uma engrossadinha. Chama via mesocortical e via mesolímbica, que dá o biscoitinho. Uhum. O motoboy que leva o biscoitinho fica mais rápido, leva mais biscoitinhos e tal. Uhum. Então, sempre que você faz o que tem que ser feito, você está mais próximo de conseguir fazer de novo o que tem que ser feito. Uhum. E sempre que você deixar de ir para academia para ficar dormindo, você amanhã tende a ser mais difícil, porque esse canal... Você falhou uma vez. E esse canal vai ficar mais grosso. Uhum. Quando você faz o que tem que ser feito muitas vezes, isso fica tão mais grosso do que a emoção que passa a ser mais fácil. E agora a gente chega na tua resposta. Quando você faz o que tem que ser feito por pelo menos 64 dias, esse canal engrossa tanto que fica mais fácil. Essa é a explicação fisiológica. De ser uma decisão ou não, só virar algo natural. Vai até para um outro lugar chamado núcleo dorsal estriado. Mas... Como você consegue decorar esses nomes, cara? Mas isso daí, esse alargamento desse canudão que leva o biscoitinho da dopamina, isso é a explicação fisiológica da disciplina. Ah, da hora! Entendi! Legal. A outra pergunta que eu tinha é 100% curiosidade mesmo. Que eu fiquei pensando, como que a neurociência explica a hipnose? Não explica. O que acontece dentro do seu cérebro? Nem imagina. Sério? Não tem a ver com... Não consigo falar sobre isso, porque isso tem a ver com sugestões. Existem práticas eficazes que parecem que funcionam, mas a neurociência não explica isso. Isso não é científico, não sei explicar. Jamais vou falar se funciona ou não funciona, é verdade ou não é, mas é algo que não existe, pelo menos até hoje. Não existem artigos científicos comprovando a hipnose como algo científico. Entendi. Não quer dizer que não seja verdade, porque não é porque a ciência não comprova que não é verdade. Mas não consegue, não dá para... a gente não consegue. Entendi. Existem locais do cérebro que são locais de recepção de sugestões. Uhum. E você percebe que tem pessoas mais sugestionáveis do que outras. Por exemplo, tem gente que você está falando, e aí você está falando, você já viu alguém que você está falando e a pessoa faz assim, ó. Sim. Ela mexe a língua igual, a boca igual você faz. Uhum. Então assim, você está falando assim, eu quero um pastel de queijo. Ela faz assim. sim, né? Já. Uhum. Essa pessoa é uma pessoa sugestionável. O mais próximo que existe disso na neurociência é o que a gente chama de neurônio espelho. Isso já ouvi falar, já estudei bastante sobre ele. Que é uma coisa muito legal, que é assim, ó, de novo, não dá para você saber se todo mundo que você está tendo contato vai te agredir, te abraçar, o que vai fazer. Então, o que teu cérebro faz? Ele pega um grupo de neurônios, olha para você e fala assim, se eu tivesse naquela posição, com a cara naquela fisionomia, eu estaria feliz ou triste? Aí ele fala assim, você estaria... Muito louco como o cérebro funciona, cara. Isso é absurdo, absurdo. Você estaria triste. Aí ele fala assim, putz, então o cara tá triste. Entendeu? Só que se você começa... A gente tá aqui conversando. Aí se eu começo a te imitar assim, sem você saber, sem eu ter te falado, chega uma hora que eu mudo, aí você muda junto. É uma técnica que muita gente usa, inclusive. Isso, entendeu? Então você tá aqui, você pega no copo, eu também pego no copo. Aí você coça a orelha, eu também coço a orelha. E eu fico te analisando, te espelhando durante um tempo. Chega uma hora que eu testo para ver se eu te pesquei. Eu faço o primeiro ato diferente. E aí você faz e você não sabe nem explicar por que você fez. Talvez tenha alguma coisa a ver. Talvez, mas ninguém sabe. Caramba, mano. Isso é muito louco, Eu tinha uma curiosidade pra saber como é que trabalhava, porque vai que atingiu uma área específica de dopamina, por exemplo, do cérebro, onde liberavam um hormônio X, Y, pra que mudasse a... Cara, ninguém nunca conseguiu explicar isso. Isso é diferente.
que eu já tive um episódio vendo e eu queria entender se tinha embasamento. Ah, a gente conheceu o Pyong aqui. Você tava naquele dia? Aquele dia eu não tava. Eu conheci um outro cara que fazia hipnose, que faz hipnose. Você seria hipnotizada? Eu me sujeitei. Tá louco, eu morro de medo. Eu me sujeitei a ser. E eu pra experimentar mesmo. E aí? Mas coisa tranquila, assim. Uma funcionou, entre aspas. Que toda vez que ele pegasse na chave do carro e me mostrasse, eu ia começar a dar muita risada. Só que eu dei um pouquinho de risada, todas as vezes que ele mostrou. Mas as outras, tipo, mudar a cor de objeto, mudar nome, eu esquecer o meu nome, coisa, não funcionou. Não deu certo. Cara, não consigo falar sobre isso porque e eu já procurei. Inclusive eu sou muito fã dessas coisas assim, de é mito ou é verdade e tal. Eu adoro essas coisas. Inclusive um livro interessante sobre isso chama Que Bobagem, de uma mulher chamada Natália Pasternak, que é uma mulher extremamente competente, que faz pesquisas extremamente responsáveis sobre mitos e verdades de uma série de coisas. Legal. E isso faz parte de umas coisas que ninguém consegue comprovar, assim, tipo, não sei, entendeu? É mistério, não sei. Agora indo pra outra parte. Como que a sua questão da neurociência influenciou pra você ser um poliglota? E hoje você fala 6 línguas diferentes. É italiano, alemão, francês, português, inglês e... Espanhol e árabe. Isso. Então são mais. Não, mas é que assim, eu cometo erros em 7 idiomas. Eu ensino 5. Ah, tá. Mas assim, eu acho que acho que como é que eu apliquei neurociência nisso tem a ver com, primeiro, algo que eu acho que não é nem neurociência, mas assim, eu me permito fazer erros, cara. Eu não tenho problema com errar, Medo não. de falhar, né? Eu não tenho, sabe? Então acho que essa é a primeira coisa, assim. Eu quero me comunicar, eu quero conseguir falar. O meu sonho é assim, eu comecei esse negócio maluco porque eu levo meus alunos para estudar pelo mundo. Então a gente já foi estudar jazz em New Orleans, Segunda Guerra no Japão, cristianismo na Turquia, filosofia na Grécia, história antiga descendo o Rio Nilo no Egito. A gente estava agora na Índia estudando política e Emirados Árabes, um monte de coisa. E aí nisso a gente estuda 6 meses antes da viagem. Entendi. E eu tenho uma grande vontade de conseguir me comunicar com todo mundo. Então, eu entendi que com 9 idiomas você fala com o mundo inteiro. Então... Uau! Então eu tô indo. Mas acho que essa é a grande coisa. Agora, o que eu entendo que é o meu grande poder eu acostumei o meu cérebro a uma rotina repetitiva e maçante. Entendeu? Curioso pra saber, como? Cara, eu sou novo também, mas se eu pudesse te dar uma sugestão, te dar um conselho. E assim, ouve meu conselho, mas não... Cara, a evolução pessoal, ela vem num falso plano. O que é falso plano? Quando a gente corre, tem rua que parece que é plana, mas é um falso plano. Ela é uma subidinha pra cima. E aí você só percebe que você não tá numa subida ou numa descida quando depois você olha no relógio e fala assim, cara, eu tava numa subida, tem elevação. Ou quando você olha pra trás e consegue ver um pouquinho inclinado lá pra baixo. É isso, mas parece um falso plano. A evolução pessoal é um falso plano. Você vai achar que você não tá evoluindo, mas se você fizer todo dia a mesma coisa, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro entendimento. Depois de muito tempo, você vê que, olha, eu não tô igual. Agora, essa é a primeira linha. A segunda coisa é, a evolução pessoal vem em falso plano, mas a recompensa disso vem em degrau. Um dia você tá aqui, um dia é uma mensagem que você recebe, Pedro. É uma mensagem. E essa mensagem vai perguntar, viu, Pedro, você faz um negócio aqui? Se você fez o que tem que fazer todo dia e você tá no teu falso plano, você fala assim, faço. Aí você, subiu o degrau. É o cara que tá num cargo na empresa e ele tá todo dia estudando. E o cargo é o mesmo. Um dia ele sobe um degrau. Entende? E aí ele continua, aí vem outro degrau. Então entender que a evolução pessoal vem em falso plano, mas a recompensa são em degrau. Níveis. Em degrau, é um dia, é uma mensagem que você recebe. E se você fez o que tinha que fazer, você está preparado para aquela mensagem. Se não... Isso é muito real, cara. Isso entendeu? É muito real. Quando eu tava com
com 12 anos. Eu tava estudando sobre edição de vídeo, eu tava estudando sobre minhas coisas, né, que eu tava fazendo, tudo bonitinho. Aí veio... Nossa, você com 12 anos estudando sobre edição de vídeo é um absurdo. Né? Aí veio um casal de amigos dos meus pais em casa. E nessa que eles estavam lá na mesa, conversando, bonitinho. Eu tinha acabado de chegar, sei lá, do futebol, não lembro. E eu tava jogadão na cadeira, cara. Não tava ligando pro que eles estavam falando. Eu tava assim, ó. Tava assim. Eu não ligava porque tava rolando. Eu só tava lá jogando meu joguinho e comendo, porque eu tava com fome. Aí, a amiga do meu pai virou pra mim e falou assim: Pietro, o que você faz? Na hora, meus pais contam que eu arrumei minha postura, impostei minha voz, cheguei na frente e falei assim: oi, meu nome é Pietro, eu tenho 12 anos e eu tô estudando sobre edição de vídeo. Eu vou montar um curso onde eu vou ensinar outros jovens e outras pessoas a fazerem a mesma coisa que eu faço hoje. E eu trabalho com audiovisual, eu empreendo através do audiovisual. Nessa, ela foi ouvindo ela foi me fazendo outras perguntas, lógico, mas ela não foi nem prestando atenção no que eu tava falando, mas ela tava prestando atenção como eu tava falando. Aí ela me vem com uma virada de chave que mudou a minha vida. Ela chegou e falou assim: olha, Pietro, eu vou fazer... Isso era o final do ano. Ela falou: ó, vou fazer o evento de lançamento do meu livro no início do ano que vem, em fevereiro. Eu já tenho todos os palestrantes confirmados, só que faltava um último e eu não achava o último e eu não conseguia. Só que eu acabei de achar. Quer palestrar no meu palco? Falei, quero. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, eu quero palestrar. Aí meus pais: filho, você tem noção do que você tá aceitando? Você tem ideia da responsabilidade que você tá querendo assumir e tudo? Eu falei, não, eu dou conta, eu vou fazer. Aí eu fiquei dos meus 12 aos 13, que a palestra que eu fiz foi alguns dias depois dos meus 13 anos, e estudando sobre comunicação. Pra chegar no dia e não fazer feio, né? Mas é justamente sobre isso. É literalmente uma mensagem... Um degrau. Exato, foi literalmente uma mensagem que eu recebi, aceitei, me preparei, mas eu sentia que eu dava conta, me preparei no processo e fiz. Cara, por exemplo, fala pra mim... Pietro, me fala um negócio que você quer muito. Mas você quer muito. Mas não é assim, não é querer. É assim, cara, eu quero muito. Tipo, eu quero isso de todo o meu coração. Calma, vamos ser mais específicos. Algo material ou não? Não sei. Eu quero ser pai. Isso. Cara, se você entender o que é ser um bom pai, e não precisa... Entendeu? Todo dia faz alguma coisa. Entendeu? Pra te levar pra aquilo que você tá querendo. E tudo bem se amanhã você quiser outra coisa. Não tem problema não querer a mesma coisa, ou todo dia querer uma coisa diferente. Não tem problema. O problema é não ter o que você quer. Mas a partir do momento que você quer, tipo, mano, você quer muito ser pai. Beleza. O que é um bom pai? Cara, faz a lista. Lembra? Argumentos. Tá, por que eu quero ser um bom pai? O que é ser um bom pai? Quais são as características que um bom pai tem? Quais são as habilidades que um bom pai tem? Quais são os que um bom pai tem? Quais são... Como é a agenda de um bom pai? Como um bom pai se comunica? Como um bom pai se comunica? Beleza, aí todo dia você olha aquilo e você faz uma coisinha pequena. Porque um dia vai vir um degrau. Mas a evolução para você se tornar um bom pai, ela é um falso plano. Por isso que demora muito tempo. Entendeu? Agora, se você não faz todo dia o que tem que ser feito um pouquinho, quando vem o degrau, você não tá preparado. Você não tá preparada. Então, assim, ó, por exemplo, na pandemia, eu estudei, estava no meio da pandemia, comprei um curso de alemão. E todo dia estudei alemão e árabe. Pra quê? Não sei. Você entrou num curso sem saber, só estudando. Mas é porque eu queria ser reconhecido como um poliglota. Entendi. Por quê? Não sei. Mas eu queria, por quê? Porque eu sei que as pessoas valorizam isso e isso me abriria portas. E por que as pessoas valorizam isso? Não sei, tô brincando. Mas é porque o meu sonho tá dentro da educação. E eu escrevi um livro que eu quero publicar, já tá escrito. Tá em fase agora de conversas e negociações com editoras. Sim. Mas eu acho que esse livro vai ajudar muita gente em línguas diferentes. E sou eu quem vai traduzir esse livro para várias línguas.
Entendeu? Então isso é uma coisa que eu quero muito. Genial. Então eu já tinha o livro? Não. Eu sabia que eu ia escrever no livro? Não. Mas eu sabia que, bom, estudar alemão faz parte daquilo. Uau. Eu não sei se vai ser daqui 10 anos, eu não sei quando é que vai ser, mas, putz, faz parte. Então a minha rotina é muito maçante e repetitiva. Mas é porque os caras que eu tento copiar só fizeram as coisas grandes que fizeram graças a essa graças a rotinas maçantes e repetitivas e previsíveis. Entendeu? Então eu falei assim, nossa, eu quero ter uma rotina maçante, repetitiva e previsível. Porque é só assim que faz coisa grande. É real. Entendeu? É o falso plano. Já ouvi uma frase do Davi Braga que ele fala basicamente isso. Eu nunca vi uma pessoa que busca aquele pouquinho todo dia se dar mal. Nunca vi. Uhum. E é sobre isso, cara. É sobre buscar o pouco. Porque os micro-resultados em longo prazo viram um resultado imenso. Porque tem gente que nem faz os micro-resultados. Então todo dia você buscar um pouco, todo dia você buscar evoluir ali. É muito bom. Eu vi uma vez um Iron Man falando um negócio que assim, ninguém que consegue algo grande é surpreendido. Não é? Tipo, ele não ficou... Ele sabia que ele ia conseguir. Ele não sabia quando nem como. Às vezes ele fez até um projeto e foi por outro lado. Tudo bem. Mas quando você conseguir fazer coisas que você sempre quis e que você quis muito... Você não sabe quando vai dar, você não sabe se vai dar, você não sabe. Mas tem uma fé enorme de que vai dar e você vai fazer pra conseguir. Mas quando acontecer, você nunca vai ser surpreendido. Entendeu? Até porque quando acontece e você não quer muito, você nem percebe o tamanho daquilo, assim. Sei lá. Uhum. Legal, né? Isso é muito louco, cara. O nosso cérebro funciona de uma forma surreal. E você também passa essa metodologia pros seus alunos. Uhum. Como que foi a criação da sua escola pra chegar no ponto que ela tá hoje, com os alunos que você tem hoje, e como que foi lidar com pessoas tão diferentes pra conscientizar elas desse jeito que o cérebro pensa? Se eu falar agora que eu sabia como é que eu queria fazer no começo, tô inventando um storytelling incrível, né? Então a verdade é que eu fui fazendo... Primeiro, eu tive a oportunidade, e aí nesse ponto a nossa história é muito parecida. Porque os meus pais não acharam uma fantasia quando eu falei do meu sonho na música. Uau! Entendeu? Então, assim, com 9 anos eu fui para os Estados Unidos sozinho pela primeira vez. Caramba, sozinho? Sozinho e fazendo aulinha de inglês. Entendeu? Mas minha mãe acreditou nisso. Que legal. Claro que ela não foi uma irresponsável, ela me colocou num grupo de uma excursão, mas eu não fui com nenhum parente, eu não fui nada. Eu tinha 9 anos e fui lá com a... Uau! Entendeu? Beleza, eu fui com uma excursão normal, assim. Beleza. A primeira coisa foi... Alguém confiou em mim. Alguém viu o meu sonho e me... Te incentivou. E me deu combustível para isso. Viabilizou isso, entendeu? E eu acho que aí eu fui tendo sorte no meio do caminho. Também tem sorte, sabe? Também tem sorte. Aliás, eu sempre falo que a gente tem que ouvir palestras de fracasso, não palestras de... Sabe? Olha que louco isso. Falar que quando deu certo, aqui eu posso falar a história que eu quiser, cara. Entendeu? Agora, se eu tivesse perdido tudo, é aí que você tinha que me ouvir. Porque, olha de onde eu saí pra onde eu tô hoje. Isso. Porque eu acho que isso é muito interessante. Porque, assim, por exemplo, você vai ouvir a história do Neymar. Então, é legal, mas assim, tem tanta coisa no meio que é sorte. Agora, pega o Adriano. Como é que ele saiu de ser o jogador lá, imperador de Roma, no Roma e tal, e ele quis voltar lá pra favela? Cara, o que aconteceu? Isso é importante saber, entendeu? Porque o sucesso, ele envolve várias coisas. Competência, disciplina, mas também um cadinho de sorte. Agora, o fracasso, ele foi uma escolha errada. Cara, eu quero saber qual foi essa escolha. Pra eu não tomar essa Pra eu decisão. não tomar essa decisão. Então, assim, como é que eu consegui chegar onde eu consegui? Cara, eu vou falar, mas assim, tem um monte de gente que me ajudou no caminho. Eu tive humildade para pedir ajuda. Eu tive um monte de coisas que eu fiz errado e tive que fazer de novo. Mas isso aí é normal, entendeu? É mais interessante a história de quem perdeu tudo. Tipo,
Tipo, eu tenho parentes que eu amo que perderam tudo. Cara, a história deles é muito mais legal que a minha. Não sei se é legal, mas é mais educativa. Isso. Entendeu? Essa questão da sorte, eu acredito que a gente constrói a nossa sorte. Sabe? Através de decisões, através de ações, através de hábitos. E no final a conta fecha. Independentemente. Se você não se move para aquilo, essa sorte não vai existir. Então, se você realmente quer aquilo que você quer muito, se você diz que você quer muito aquilo, você vai trabalhar para isso e você vai conquistar. Você vai conseguir. Por exemplo, a gente vê até na história do Cristiano Ronaldo. O cara não tinha nada. Ele era ferradão. E através de muito esforço e dedicação, e lógico, por meio que ele conseguiu achar mais viáveis ali, ele atingiu o sonho dele. Que é ser um jogador de futebol reconhecido mundialmente. Então, aí o que é... Agora vem a minha parte científica sendo chata. Não, eu gosto. Que assim, ó... Tá, se alguém fizer a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, será que ele vai ser o Cristiano Ronaldo? Então... Não, entendeu? É tipo dons e talentos. Eu não acredito em dons e talentos. Eu não acredito em... A neurociência acredita em habilidades desenvolvidas, estímulos. Você fala bem porque um dia você viu que tinha uma recompensa em desenvolver essa habilidade. Qual é, não sei. Mas você viu, entendeu? Eu falo alguns idiomas, ou tento me comunicar por eles, porque um dia eu vi um biscoitinho muito grande. Tem pessoas... Quão importante era se comunicar desse jeito. Tem pessoas que desenham bem, pintam bem, jogam bola bem, empreendem bem, correm bem, praticam esporte, cantam bem. Elas fazem isso bem porque lá atrás, no começo desse estímulo, elas viram uma recompensa que fazia sentido naquele momento. Então, o caminho do sucesso, ele é meio maluco para alguém dar uma fórmula. Elas tinham que aprender mais com o caminho do fracasso. Sim, eu concordo. Porque o fracasso é científico. Sim. Entendeu? Se você... Cara, você pode montar sua empresa e fazer ela ficar gigantesca, mas de várias maneiras. Pode ser uma mensagem que você recebe, que nem a gente falou. Pode ser um negócio... Tá, mas quebrar ela? Aí não tem muitas maneiras de quebrar. Inclusive, o negócio que eu consegui ver isso muito bem. Um convidado que eu trouxe recentemente aqui, o Denis Nakamura. Não sei se você conhece ele. Sei. Eu trouxe ele recentemente aqui. Inclusive, se você não assistiu esse episódio, vou deixar aqui linkado no card pra você. E ele vai abrir aqui no final do YouTube. Não precisa sair desse podcast. Assim que você acabar, você assiste. Mas o que acontece? Ou vai estar no final do episódio também. Mas o que acontece? O Denis, antes dele ser um dos sócios do iFood, ele fracassou muito. Ele abriu, se eu não me engano, não sei se foram 3, acho que é isso. Ele abriu 3 negócios antes de entrar para o iFood. E ele quebrou os 3. Ele quebrou muito os 3. E ele se quebrou, porque entrou em depressão. Ele ficou muito mal. Nossa. Através de algumas coisas, ele saiu da depressão e ele conseguiu um emprego na empresa do amigo dele. Ele cresceu a empresa do amigo dele, ele ajudou a crescer, porque é igual aquilo que você falou. Ele estava numa função, ele começou a estudar para melhorar o que ele podia fazer e crescer a empresa como um todo. A partir dali ele viu uma oportunidade e entrou para o iFood. O iFood na época, ele dava um prejuízo mensal de 3 milhões. Meu Deus. Todo mês o iFood dava 3 milhões de prejuízo. E dentro disso, o Denis, depois de ter passado por muitos negócios, depois de ter fracassado muito, por conta da experiência do fracasso e dos erros, ele já sabia o melhor caminho para poder parar com essa questão dos prejuízos, saber aonde buscar, em que fonte buscar para melhorar os problemas e alavancar o iFood. E foi o que ele fez. Animal. Ele ajudou a crescer o iFood. E olha que interessante, o cara, ele faliu 3 vezes antes de ter sucesso em uma. Se ele fizer tudo exatamente igual ele fez nessa que ele teve sucesso, não é certeza que vai dar certo. Mas se ele fizer exatamente igual ele fez nessas 3 que ele fracassou, é claro certeza que vai dar errado. Entendeu? Então o fracasso é científico. O sucesso é qualquer coisa. O sucesso ninguém sabe falar o que é, como é que chega.
Entendeu? Uhum. É por isso que é mais científico a gente estudar as pessoas que deram errado. Ou o que deram errado nas pessoas que deram sucesso. Exatamente. Boa. Uhum. Entendeu? Aí já vem Walt Disney, vem Isso. Coronel Sanders. Isso é um método. Uhum. Isso é um método científico. Cara, você quer... Vem um cara aqui, putz, mano, quero saber da história dele. Beleza, pergunta o que deu errado. Eu já fiz muito isso. Isso é muito legal, entendeu? Porque você faz perguntas muito boas, cara. Muito legal. Obrigado, muito obrigado. Minoru, infelizmente, Boa, o nosso boa. podcast se encerrou. Eu gostei muito desse nosso papo aqui. Eu gosto muito de entender como é que o cérebro funciona, comportamento humano. Eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de entender como a gente funciona. E eu aprendi demais, cara. Você não tem ideia do quanto que Prazerzão, cara. foi aprender com você, porque você fala de uma forma muito boa de entender. Esse assunto de neurociência, questão científica, etc. Muita gente fala com doutorês, vai. Começa a usar muita linguagem complexa. E eu descobri através de alguns estudos na área da comunicação de quanto mais você se comunica de forma simples, mais pessoas você atinge. Se você quiser, eu posso até falar pra você depois. Que legal, cara, Isso, que inclusive, legal. é um estudo de um documento da Marinha. Nossa, muito legal. Que a Marinha, ela analisa, ela tem um documento onde analisa a linguagem de todos os presidentes que já passaram nos Estados Unidos. Eles têm um documento para cada um deles. E eles comparam a linguagem de comunicação desses presidentes, com em que série o público que tá ouvindo tem que estar para entender a comunicação deles. Exemplo. O Obama. Para você entender 100% da comunicação do Obama, você tem que estar na 9ª série. Eu acho que o que mais foi... Eu não lembro o nome do presidente, não sei se foi o Lincoln. Mas para você entender 100% da comunicação dele, se eu não me engano, você tinha que estar nos primeiros do 2º ano do ensino médio. E tem o Trump. Chuta aonde você precisa estar para entender 100% da comunicação do Trump. Nossa, que 8º ano. 4ª série. Nossa. Isso significa que ele é um presidente ruim? Pelo contrário. Que Era a animal. 4ª ou era a 6ª série. Que animal. Eu aprendi, através de estudo também na comunicação, que quanto mais você nivela sua comunicação por baixo, melhor. Porque desde as pessoas de níveis mais altos de educação, questão social, realidade econômica e ambiente, desde essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão aqui conseguem te entender. Então todo mundo que ouviu o Trump conseguia entender ele. Desde pessoas que tinham acesso à comunicação ou não. E você consegue pegar todo esse conteúdo complexo, fazer analogia, fazer... então, lidar com dopamina, explicar pra mim com biscoitinho e canudinho, cara. Isso qualquer um consegue entender, desde uma pessoa mais velha até uma criança. E isso é fantástico. Você consegue pegar um conteúdo complexo, científico e transformar isso em uma linguagem que qualquer um consegue entender. E isso é muito bom. Eu gostei demais eu fui analisando essa comunicação e falei, caraca, mano, ele é muito bom didaticamente falando também. Então foi um prazer enorme estar com você aqui, além de aprender com você, isso tudo, como é que funciona o cérebro, tudo. Foi um prazerzão te receber aqui, Minoru, e ver... Pô, tá sentado de frente de um cara que tem tanta bagagem assim e que me ensinou tanto. Tamo junto. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ver você como host, fazendo perguntas super inteligentes, e o caminho que você está trilhando, ver isso ao vivo é impressionante, cara. Parabéns. Valeu demais. Parabéns, cara. Muito obrigado. E você que assistiu a gente até aqui, não esquece, vem aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino para você não perder os próximos episódios. Deixe seu like aqui pro algoritmo desse YouTube entender que você curtiu esse podcast. Vem aqui embaixo também nos comentários e fala qual foi a chave mais interessante que você entendeu, que você descobriu no podcast de hoje. E também dê outros nomes que eu posso chamar aqui pro podcast do Storytelling TV. Claro, não seja... Eu vou replicar a frase do Lucas PKTA, um dos meus maiores professores no audiovisual. Não seja aquele aprendiz ingrato que vem aqui e suga todo o conhecimento. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha para outra pessoa que também precisa desse conhecimento. Uma pessoa que você ama. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!